Atenção! Este vídeo tem spoilers. É meio estranho pensar que a obra-prima de Alfred Hitchcock, Um Corpo que Cai, não foi tão bem recebida assim pela crítica quando ela estreou em 1958. Demorou um pouco, mas com o tempo esse filme se tornou extremamente aclamado, sendo hoje considerado um dos melhores de todos os tempos, se não o melhor. Mas teve um artista que viu Um Corpo que Cai na estreia e que ficou profundamente admirado, o francês Chris Marker. Caso você não conheça, o Marker é um grande diretor que ficou famoso por suas obras vanguardistas e pelos seus filmes e ensaios. Pois bem, ao escrever sobre Um Corpo que Cai, o Chris Marker disse que o filme do Hitchcock falava não só sobre a vertigem no senso de queda física. Segundo ele, Um Corpo que Cai é uma metáfora clara, compreensível e espetacular de outro tipo de vertigem, uma mais difícil de representar: a vertigem do tempo. Eu acho esse conceito muito intrigante. A vertigem do tempo. O que seria isso? Bom, felizmente o próprio Chris Marker tentou representar essa ideia com uma das obras-primas dele, o curta-metragem La Jetée, de 1962. Esse é considerado um dos melhores curtas da história do cinema. E o mais fascinante é que, se a gente analisar a relação entre La Jetée, Um Corpo que Cai e A Lenda Celta de Tristão e Isolda, a gente vê que o Chris Marker conseguiu sim fazer a gente sentir o que seria essa tal vertigem do tempo. Que la seule liaison possible avec les moyens de survie passait par le temps. Tá, mas por que o curta La Jetée é tão impressionante? Para começo de conversa, tem a proposta inusitada do filme. Em vez de ter as tradicionais imagens em movimento, ele é quase todo composto por fotografias. São 28 minutos seguidos de imagens estáticas, acompanhadas por uma narração, por música e por efeitos sonoros. E isso tudo para contar uma história de ficção científica. Numa realidade pós-apocalíptica causada pela Terceira Guerra Mundial, uma sociedade subterrânea faz experimentos com viagem no tempo. E então eles escolhem o protagonista sem nome dessa história para ser uma cobaia. E por que eles escolhem esse cara? Porque ele tem uma fixação com uma memória de infância, de um dia em que ele viu uma bela mulher e em seguida viu um homem sendo assassinado. E ele nunca mais esqueceu dessas imagens. Então, por ter essa ligação tão forte com o passado, o protagonista acaba sendo enviado para o passado. E o que acontece? Ele reencontra aquela mulher bonita que ele tinha visto naquele fatídico dia de quando ele era criança. Aí, os dois começam a se aproximar até que o homem se apaixona de vez por ela. Por isso, ele decide fugir das obrigações dele e permanecer no passado, para ficar com a moça que ele ama. Mas quando ele tá finalmente correndo para ficar com a moça, ele percebe que um agente do futuro seguiu ele até o passado. E então, o agente dá um tiro nele. E é assim que o protagonista finalmente entende que aquele homem que ele tinha visto morrer quando ele era criança era, na verdade, ele mesmo. O instante que tinha marcado a infância dele era, na verdade, mais trágico do que a gente imaginava. C'était celui de sa propre mort. Esse é então um curta que enxerga o tempo como algo de que não podemos escapar. Segundo o filme, não adianta tentar mudar o passado para alterar o futuro. O tempo é o que ele é e ele vai acontecer como deve acontecer. Então faz todo sentido contar essa história por meio de imagens estáticas. Afinal, as fotografias nos negam o movimento no espaço. Tudo é fixo, tudo é rígido. E quando a gente tem um único instante no filme com uma imagem em movimento lá na metade do filme, ele acaba num piscar de olhos. E daqui até o final do curta, não vamos ver mais nenhuma imagem em movimento outra vez. É como se estivéssemos escapando da rigidez da imagem estática para, em seguida, o filme nos puxar de volta para essa rigidez da foto. Da mesma forma como o protagonista tenta escapar do tempo para depois ser puxado de volta para o seu destino inescapável no final da história. Il comprit qu'on ne s'évadait pas du temps. E isso nos leva de volta a Um Corpo que Cai. O Marker admirava tanto esse filme que ele fez diferentes referências ao longa de Hitchcock em La Jetée, como fica evidente nesse vídeo montado pelo canal Trois Couleurs. Para começo de conversa, ambas tramas nos apresentam a homens que ficam obcecados por mulheres e começam a segui-las pelas ruas até iniciar um relacionamento com elas. Inclusive, em ambos filmes tem um momento em que os casais vão olhar os anéis no tronco de uma sequoia gigante para refletir sobre a passagem do tempo.
Fora isso, tem certos paralelos visuais, sendo o mais importante deles a cena que mostra o perfil da mulher cobiçada usando um coque em formato de espiral. Até mesmo a trilha sonora de La Jetée faz uma ponte com Um Corpo que Cai. É como aponta o excelente vídeo do canal da Criterion Collection. Segundo esse ensaio, o compositor de La Jetée, Trevor Duncan, compôs um tema romântico que remetia ao tema romântico do filme do Hitchcock. Ambas são composições que evocam tanto um amor intenso quanto um senso de melancolia, dando uma dica do trágico destino que aguarda os dois casais. Mas também é importante lembrar que a música de Um Corpo que Cai também foi uma homenagem a outra composição que veio antes. Quando o músico Bernard Herrmann compôs o tema romântico de Um Corpo que Cai, ele parafraseou trechos da composição Liebestod, que vem da ópera Tristão e Isolda, de Richard Wagner. E isso nos leva à nossa terceira história de amor trágico de hoje. Tristão e Isolda é uma antiga lenda celta que tem diferentes versões. A versão mais conhecida conta que o cavaleiro Tristão e a princesa Isolda se apaixonam após tomarem uma poção do amor. Só que a Isolda acaba se casando com um rei, o que obriga ela e o Tristão a manterem o romance deles no adultério. Um tempo depois, o rei descobre o caso deles e então Tristão e Isolda são obrigados a se separar. Aí, um tempo depois, o Tristão se casa com outra mulher que, não por acaso, também se chama Isolda. Até que chega um dia em que o Tristão sofre uma ferida letal de combate. E ele diz que a única pessoa que pode curá-lo e salvá-lo da morte é a Isolda de antes, o antigo amor dele. Por isso, o Tristão manda um navio para buscar a Isolda. E na volta, eles deveriam usar as velas do navio para indicar se a missão foi bem sucedida. Caso a Isolda estivesse a bordo, eles deveriam usar velas brancas. Caso contrário, eles deveriam usar velas pretas. E eles conseguem trazer a Isolda. Mas quando a nova Isolda, a atual esposa do Tristão, vê o navio retornando com velas brancas, ela fica com ciúmes e mente pro Tristão, dizendo que as velas são pretas. Tristão fica tão arrasado de tristeza que ele acaba morrendo. E quando a antiga Isolda finalmente chega e encontra o Tristão morto, ela também morre de tristeza, pondo um fim à trágica história de amor deles. Então começa a ficar mais clara a relação entre as histórias de Tristão e Isolda, Um Corpo que Cai e La Jetée. Nas três histórias, vemos que a trajetória dos homens é muito similar. No caso do Tristão, ele perde a Isolda que ele ama e tenta reviver esse amor se casando com outra Isolda. No caso do Scory, ele perde a Madeleine que ele ama e depois tenta reviver esse amor transformando a Judy na Madeleine. E em La Jetée, o protagonista perde para o passado o rosto pelo qual ele se apaixonou na infância e depois tenta reviver esse amor se aproximando daquela mesma mulher. Esses são três homens condenados a reviverem os amores que deixaram eles obcecados no passado, como se o destino não lhes desse outra opção a não ser gravitar de volta para essas mulheres. Mas o destino também é sádico, porque depois ele impede que esses três romances se tornem realidade, fazendo tudo terminar em morte. No. I heard voices. Então, essas três histórias mostram seus personagens vivendo numa espiral. Porque numa espiral você pode até sentir que está passando várias vezes pelo mesmo ponto. Mas numa espiral você nunca volta de verdade para o mesmo lugar, porque a dimensão da nova posição não é mais exatamente a mesma de antes. Não é à toa que o Hitchcock usa tanto o simbolismo da espiral em Um Corpo que Cai. Ele quer mostrar como o Scory está preso numa espiral, destinado a viver o mesmo amor obsessivo duas vezes, mas sem nunca conseguir reproduzi-lo de verdade. A passagem do tempo faz parecer que a história está se repetindo, mas no fundo ela não está, causando assim um desespero, uma desorientação. Ou, como Chris Marker chamou, uma vertigem do tempo. E tendo identificado essa vertigem do tempo no filme do Hitchcock, o Marker depois encontrou a maneira dele de invocar essa sensação em La Jetée.
A diferença é que ele usou a viagem no tempo de forma literal, refletindo com muita força o desespero de estar preso nessa espiral vertiginosa. Porque por mais que o passado do herói não tenha sido alterado, ele também não se repete por completo, porque antes ele estava na posição de testemunha e agora ele está na posição de vítima. A perspectiva não é mais a mesma. Não é à toa, então, que La Jetée é tido como um dos melhores curtas de todos os tempos. Em apenas 28 minutos, Chris Marker criou uma poderosa intertextualidade para falar sobre o desespero da passagem do tempo, nos colocando na pele de seu herói trágico de maneira única. E assim ele acabou influenciando incontáveis cineastas das gerações seguintes. Só para citar um exemplo, tem 12 Macacos, do Terry Gilliam, que é uma releitura de La Jetée. Beleza, aqui tem muito mais ação, comédia e romance num estilo mais hollywoodiano. Mas, ainda assim, o Terry Gilliam preservou a ideia do Marker sobre a espiral inescapável do tempo. Então eu concordo plenamente com o Chris Marker quando ele diz que é difícil representar a tal vertigem do tempo que ele tinha visto em Um Corpo que Cai. Mas no fim das contas ele conseguiu fazer a gente ter essa mesma sensação com La Jetée. E nesse processo ele ainda por cima nos mostrou como certas lendas estão destinadas a se repetirem nas histórias que contamos, mesmo que a cada vez a gente precise mudá-las um pouco para mantê-las vivas com o passar do tempo. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se vocês querem ajudar a gente a manter o Entreplanos no ar, vocês podem se tornando apoiadores do canal no Apoia-se. Os nossos apoiadores ajudam a financiar nosso trabalho e, para agradecer, eu produzo conteúdos exclusivos para eles. Tem recomendação de filmes, tem grupo fechado, tem live exclusiva e tem também o nosso Cineclube Entreplanos para a gente debater um filme por mês via videoconferência. Para conferir todos os detalhes da nossa campanha, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Ah, e você está ouvindo o meu novo podcast, o Cena Aberta? Ele sai toda terça e sexta e você ouve no seu aplicativo de podcast favorito. E se vocês quiserem me procurar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aqui embaixo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.